Adeus, mês antigo, feliz mês novinho. Ó, outubro tá batendo as botas. Quem sabe, ô Mirinha, dá tempo, ainda tem umas horinhas para você mergulhar aí nos braços de Morfeu de maneira eterna, já pensou? E é bom quinta-feira, porque na sexta dá para a gente fazer o velório tranquilo, e você ainda vai desencarnar numa noite que a Kátia desencarnou, olha só, quinta-feira à noite. Nossa, Dá tempo, vou te Mirinha. falar, uma honra. É igualzinho Pedro com Jesus, uma honra de se encarnar no mesmo dia que a Cátia, uma Só honra. que ela vai desencarnar de cabeça para baixo. Ó, vira essa boca para o outro lado. Boa noite, queridos Exatamente. internautas, né? É porque essas duas aqui me põem de cabelo branco. Jesus toma Olha, conta. Eu passo a pintura, não dura 3 dias. Verônica, boa noite. Mirinha, boa noite. Boa noite a todos os internautas e internautas. Vida longa e saudável, mas como eu já disse, eu repito, porque eu sou um cara pontual, vocês podem desencarnar todo mundo que eu fico aqui para psicografar vocês com a maior caridade possível. Tá bom? Sejam bem-vindos, espero que tenham relido o capítulo anterior que o bicho pegou. Esse capítulo também é muito sério. Aliás, todos os capítulos desse livro, e ele termina de forma magistral. Então, meninas, quem começa? Eu começo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar com a mensagem número 195 do livro Minutos de Sabedoria. Jamais engane os outros para não ser enganado. Seja sempre verdadeiro. Não minta, para que a sua consciência permaneça tranquila e seu sono seja calmo. Fuja do remorso e não prepare para si mesmo um futuro doloroso, pois nada torna uma pessoa tão infeliz quanto o sentir que ninguém mais confia nela. Seja sempre verdadeiro e há de angariar muitos amigos leais e sinceros. vamos orar. Jesus, mestre querido, nós te agradecemos pela oportunidade deste estudo, fazermos parte desta família de pessoas que têm objetivos da transformação. Nós queremos, Senhor, com o estudo de hoje, aprimorarmos o nosso comportamento, melhorar a forma de ser e auxiliar as criaturas que conosco convivem. Abençoe a cada um dos internautas, que eles recebam as melhores vibrações dos amigos espirituais e que nós outros possamos ser a parte, instrumento do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo de que tem nos dado. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Oi, gente, tudo bem? Vamos aí no socorro espiritual. Ó que o negócio hoje está uma beleza. O capítulo agora, o livro começou a ficar tranquilo agora, viu, gente? O pior já passou, não precisa ficar mais com medo de Filomeno, não. Mas não tem Vocês ninguém podem com ficar medo, tudo não. tranquilo. Para aquele que crê, tudo é possível. Tudo é possível. O livro balança a gente porque a maioria de nós já passamos, não quer dizer que passamos por essa situação do personagem principal, mas já passamos por desafios na área do sexo, seja nessa encarnação ou em outras encarnações. Assim, todos os espíritos que estamos reencarnados na Terra temos essas situações. Verônica, você faz a recapitulação para nós, fazendo favor? Uhum. No capítulo passado, quinto, o sacerdote Mauro ele é levado a recordar, em desdobramento pelo sono, de uma existência pretérita onde ele cometeu graves equívocos. E as pessoas que estiveram com ele naquele momento, do passado, também se encontram agora na atual existência. E muitos desses, claro, como algozes. E mostrando para a gente que ninguém é vítima no processo obsessivo. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade.
Ele tem esse esclarecimento, embora no mundo espiritual pelo desdobramento do sono, mas ao despertar, ele traz algumas lembranças desse encontro no mundo espiritual, principalmente a presença da mãe desencarnada, que lhe serve de apoio e que tenta buscar, junto aos amigos espirituais, o equilíbrio que ele tanto necessita. Então, foi isso que aconteceu no capítulo anterior. Desafios, desafios, desafios. Começando de hoje, então, está aqui. Peraí, deixa eu paguei. Encontro 195, Socorro Espiritual, capítulo 6, último dia do mês de outubro. Escreve Filomeno pela mão do médium Divaldo Pereira Franco. Trêmula e perplexa, a diretora do candário conduziu a criança que de nada se apercebera à sua sala, derreando-se na cadeira enquanto tentava coordenar as ideias. Era a primeira vez que se deparava com algo tão estarrecedor e debatia-se em rude confusão mental, por não saber qual a atitude correta a tomar. Jamais poderia ocorrer um pensamento de que o jovem sacerdote fora capaz de algo tão inditoso e cruel. Nesse estado de espírito vinculado à religião dominante, apesar do choque sofrido, buscou sabiamente o concurso da oração silenciosa, a fim de ser inspirada enquanto o menino aguardava instruções. Olha só, gente, quantos espíritas às vezes esquecemos de, na hora do desafio, na hora do pega, de buscar a inspiração da oração, a importância da oração. Nesse Comenos, utilizando-se da natural concentração da senhora, Dilermando envolveu-a em fluidos refazentes e calmantes, asserenando-lhe a mente, inspirando-a a um comportamento de equilíbrio, já que um escândalo em nada auxiliaria a escola, a quase vítima, como a todas as pessoas que fazem parte do corpo docente, alunos, servidores e tudo mais. A mídia insensata, que se compraz em escabrosidades, logo se envolveria, tornando o fato isolado uma tragédia generalizada, criando situações embaraçosas para todos, inclusive para o clero. E nós já sabemos que, periodicamente, surgem escândalos envolvendo religiosos de vários segmentos. Não é só católico, não. Mas é a fragilidade, né? O que acontece por conta dos homens, a estrutura religiosa não tem como mexer. Assim, quando as ideias se lhe aclararam, ela solicitou a um auxiliar conduzir o menino à sua sala, diluindo a gravidade da ocorrência, que não deveria tomar dimensões maiores do que as reais. Delicada a situação. Como é importante a pessoa que se mantém num clima de equilíbrio, porque até mesmo diante de uma situação tão adversa, tão difícil, ela consegue ter uma conduta de agir da melhor forma possível, de não piorar a situação que já é em si tão grave, né? Com certeza. Nada obstante, esse conflito permaneceu na mente dela, aquela cena não podia sair da sua cabeça. Considerando também essa responsabilidade que pesava sobre os ombros, porque sendo diretora do candário, a responsabilidade caía sobre os ombros dela. E durante horas que se passaram depois dela presenciar aquela cena, ela se interrogava interiormente. Será que ela teria se equivocado ou chegado a uma conclusão por demais apressada? E se realmente o gesto de carícia do sacerdote não passasse de uma atitude de enternecimento sem máculas nem intenções mórbidas? Então ela mesma se questionava, será que o que eu vi foi o que eu vi? Será que tinha alguma outra coisa por trás daquilo? Ou o que será que teria por trás daquilo que eu vi? E aí o Filomeno nos diz que as pessoas sempre analisam a conduta das outras conforme as suas possibilidades e os seus padrões de comportamento. Ela não seria capaz disso. Então já está atenuando. E transferindo ou não para as outras pessoas as suas culpas, as suas inquietações ou os seus valores éticos. E aí resolveu, depois de muito refletir, que ela ia guardar os acontecimentos, que era o reencontro com o Mauro, né? Naquela noite, o benfeitor, ele providenciara atrair o obsessor do Mauro, do sacerdote, à atividade mediúnica de socorro naquela instituição.
eles utilizando de alguns médicos bem orientados e capacitados para o labor específico, o trabalho especificamente da mediunidade, no caso. A hora regulamentar daquela instituição, os membros da equipe socorrista reuniram-se como de hábito para aquela atividade da noite. Tratava-se de um grupo bem harmonizado e, assim, nesse caso, precisa muito, viu, gente? Qual uma orquestra bem treinada sob a batuta de um devotado trabalhador da causa espírita. E aí aparece o amigo Felipe, que militava nos seus diversos labores há algumas décadas e que se afeiçoara especialmente ao Ministério da Psicoterapia com Desencarnados Infelizes. O que é isso? É um esclarecedor, né? Após as leituras preparatórias que a gente faz na reunião mediúnica, né? E aí comentários breves e a oração de abertura dos serviços espirituais, a mentora da instituição trouxe palavras de orientação em torno dos trabalhos terapêuticos que teriam lugar naquela noite. E alguns dos médiuns recolhidos em prece entraram em transe, facultando as comunicações dos espíritos sofredores uns e atormentado outros. O médium Ricardo havia se destacado pela facilidade da ocorrência dos fenômenos da psicofonia e da psicografia. Adestrado pelo estudo e prática da mediunidade com Jesus, era sensível e gentil aos apelos do mundo maior, jamais se recusando ao serviço de esclarecimento e de caridade para com os espíritos infelizes. O médium é o mediador, é aquele que está, sentido figurado, com um pé na dimensão física, com outro pé na dimensão espiritual. Estou dizendo pé aí de vibração. Ele está no meio. E ele é uma pessoa que já trabalha, pelo que parece aí, nos parece aí, há bastante tempo no serviço do bem. Desde quando fora, embora que tempo de casa em mediunidade e do espiritismo não quer dizer nada. A Mirinha pode ser espírita há 2 anos e está muito mais evoluída do que a Verônica, que é espírita há 30 anos. Mudança de padrão moral, de aumento de capacidade intelectual, não tem nada a ver com o tempo de casa. Tem gente na FEAC, nós temos um casal na FEAC que a esposa desencarnou com câncer. Embora a doença, ela trabalhou até o último momento. O marido nunca pegou numa vassoura. Ia sempre com ela, igual um guarda-costas, nunca pegou numa vassoura para varrer à frente da instituição ou qualquer situação, sem nenhuma crítica da nossa parte. Porque cada um sabe o que faz no seu tempo. Desde quando fora deslocado do organismo de Mauro, o seu adversário ficara emaranhado, quer dizer, igual um gatinho no novelo de lã. Quanto mais mexe, mais emaranhado fica, nas vibrações do irmão Anacleto que o retinha, embora o mesmo não se desse conta. Porque estivesse curioso com a sucessão das ocorrências que envolviam o seu desafeto, acompanhou-nos ou foi conduzido para que participasse da experiência evocativa dos desmandos praticados pelo desastrado sacerdote, comprazendo-se em sentir os sofrimentos que o desvairavam. Planejada ação para o bem, no mundo espiritual não se inspira nada, tudo é programado. Concentrou o servidor de Jesus e toda a equipe, concentraram-se fortemente no desvitário espiritual e trouxe-o à face de imantação psíquica, como você consegue mexer um monte de pregos. Põe os pregos em cima da mesa, pega um ímã forte e passa por debaixo da mesa. Os pregos acompanham o ímã, porque a madeira não oferece resistência ao campo magnético. Trouxe-o à face em imantação psíquica ao reduto da caridade evangélica, aproximando do médium Ricardo, que ele pressentiu a vibração, deixando-se incorporar, embora o visitante não o desejasse. Ele foi levado à psicofonia, entre aspas, por uma certa pressão. Ato contínuo, entre estremecimento e reações compreensíveis, que agora ele está passando num corpo não viciado, numa mente não viciada. O agressor desnaturado, dando-se conta do que ocorria, fugiu, como um bicho, gente. Raivoso.
com dificuldade verbal para expressar-se. Que trama é esta? Que se passa? Que se deseja de mim? Concomitantemente, ele procurava se desembaraçar daqueles fluidos que o retinham, que era do médium, ligado, né, ao perispírito do médium em transe, e que se entregara totalmente ao fenômeno da psicofonia atormentada, pela característica daquele espírito que estava ali para se comunicar. O irmão Felipe, então, que era o esclarecedor da reunião, se mantinha muito sereno e, inspirado pelo ativo mentor, elucidou que não se tratava de uma armadilha, mas de um encontro muito feliz, por ser aquela a casa de Jesus, onde o amor tinha primazia e os visitantes eram recebidos como verdadeiros irmãos, que realmente o eram. E geralmente é o que acontece. São recebidos com muito carinho, com muita educação, mas a princípio a primeira reação deles é de violência e é de negativa e de não querer estar ali, querer ir embora. E assim ele se manifestou, né? Blasfemando e espumando de cólera, ele então perguntou: Sabe quem eu sou e o que eu faço? Em geral, Mas é a foi com uma vozinha meiga dessa da Mirinha. Ele sabe quem eu sou. Não, os espíritos chegam, gente. bravo. Única que, entre aspas, parece filme de terror. Eles chegam, mas chegam com toda a raiva, com toda a bravura. Essa voz melíflua da Mirinha aí, nem é isso não, tá? Eu quero ver espírito, eu quero receber espírito, daria tudo para ser médium. Tem muita gente que quer deixar de ser. Continua. Ô, Mirinha, faz aí a incorporação brava, deixa eu ver. Não, assim, aliás, eu até sou médica de psicofonia, mas falida. Então, assim, nem sei, entendeu? Agora, se quiser que eu atue como esclarecedora, aí tu vai ver o negócio. Então, eles vêm, igual a Armando falou, você acha que ele vem com essa voz que eu tô aqui? Eles vêm achando que estão na casa dele, que eles vão mandar, que eles vão fazer o que eles quiserem. Tudo, quebrar tudo. Quebrar tudo. E a gente, algumas vezes, responde assim, igual eu falei. Não vai quebrar nada, meu filho, aqui você não quebra nada. Outras vezes a gente pega um pacapá para ver se eles veem aonde eles estão, né? Então, eles em geral falam isso. Sabe quem que eu sou? A gente tem vontade de falar, você acha o quê, meu filho? Que você está aqui? Não, meu filho, a gente sabe, né? Por acaso se atreve a interferir em meus planos que se encontram dentro das leis da vida? Em geral, eles falam isso, gente, que a gente está interferindo no plano deles, que eles não querem que a gente interfira. E ele falou uma coisa, que sou vítima. Eles acham que são vítimas, que agora tem o prazer de recuperar o tempo sofrido. Coitado, mal sabe ele que ele está arrumando mais sofrimento para ele, impondo a mão da justiça sobre aquele que me infelicitou, aguardando apenas o momento para aplicar-lhe o golpe final. Os espíritos, gente, eles têm a certeza, e é absoluta que eles têm, que eles estão dominando tudo, que aquilo que eles estão vivendo e fazendo é o que é o correto. Pode ter certeza. Sem perder a serenidade, o esclarecedor, ele argumenta com ele. Sentimos-nos muito felizes por recebê-lo, sendo informado dos seus objetivos. A gente, quando está ali, quando esclarecedor, a gente sabe o que aquele espírito está fazendo ali. Mas como que você saberia mediunidade? Mediunidade é intuição. A gente recebe a ficha, a gente recebe a fala dos bons espíritos dizendo para eles pra gente o que está acontecendo, porque senão a gente fica assim meio, né? A gente tem intuição dos bons espíritos soprando no nosso ouvido. Aí ele fala que nós somos informados dos seus objetivos que lealmente ignorávamos. Discordamos, porém, que o processo de que se utiliza se encontre dentro dos códigos superiores, porque ele está falando de justiça, ele está falando que aquilo é uma justiça, porque o amor é o único instrumento para regularizar todas as situações penosas e infelizes da trajetória humana. Desde que o amigo é vítima, desfruta de uma situação privilegiada, porquanto o algoz é sempre o infeliz. O esclarecedor foi um espetáculo. Foi mesmo, gostei. Ele falou, você é vítima, meu filho. O infeliz é o algoz.
né, que desacata o estatuto divino e passa, a partir deste momento, a experimentar o impositivo da reparação, não cabendo a ninguém o direito de vingança, que é sempre um ato de inferioridade moral. Olha o que o esclarecedor fala com ele. Com Quer toda dizer tranquilidade, sem medo, com toda sem nada. tranquilidade. Que, meu filho, se você está querendo vingar, é porque você ainda é inferior moralmente. O esclarecedor falou isso com ele. Como aguardar que as leis se cumpram se elas estão fixadas em nossos sentimentos? Olha como é que ele fala, o Espírito. Aquele que me infelicitou fez o mesmo a muitas outras vidas que ora sofre, enquanto o miserável mistifica em nome da religião, na qual esconde a indignidade para dar prosseguimentos aos seus infames propósitos. É claro que o inspiro à continuidade. Olha como é que ele fala. Porque isso também me satisfaz. Ele não está vendo que o que ele está fazendo está errado, não. Ele está achando que o que ele está fazendo é inspirar o outro. E nos momentos do seu desprendimento pelo sono, arrebato para a cidade onde resido com os outros e onde ele se compraz no deboche e na exaustão dos sentidos. Já nem sei se o odeio ou se me agrada o conúbio com a sua degradação. Ele, de qualquer jeito, quer uma vantagem sobre tudo. Ele quer tirar uma vantagem, porque ele estando em comunhão com Mauro, ele está tirando ali uma vantagem de sorver dele energias negativas, e o que o Mauro faz, ele se aproveita disso. Ô Senhor, vamos lá. Lembra da obra de André Luiz, quando o Espírito fala? Ele fala, eu me alimento do pensamento de Margarida. Então, esse Espírito se alimenta do pensamento, das vibrações do Padre Mauro. O amigo não está sendo sincero com a verdade. Certamente, reconhece que os semelhantes se atraem, enquanto os contrários se repelem. O que não constitui uma das leis da física. É isso mesmo? O mesmo não ocorre entre as criaturas que sempre se unem ou se afastam, em razão das afinidades que eles sejam entre elas. Anota aí duas questões do livro do Espírito que eu já falei antes. 459, influem os espíritos em nossas vidas, e depois a 472 ou 462. Tem o homem como eximir-se da ação dos espíritos perturbados ou perturbadores? Sim, porque em verdade só se aproximam de nós aqueles que nós atraímos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com o nosso comportamento. Então ele só teve acesso ao sacerdote porque há entre eles uma sintonia. Se o amigo irmão tem tal postura ante a sua vítima, é porque a sua não é uma situação diferente da que ele mantém. Quanto a levá-lo para o lugar em que se refugia, o fato ocorre em razão da mente distorcida e vulgar que o outro cultiva, preservando a morbidez e a intemperança, sem que ele seria totalmente inviável esse que pretende. O certo é que o matarei, se não de imediato, ao primeiro ensejo, disparou feroz. Porque, matando, ele tem mais ação direta sobre ele. Desde o primeiro momento, quando do encontro com o perverso inimigo de mal, chamou-me a atenção, diz o Filomeno, a sua face deformada, o conjunto de aberrações expostas e o aspecto de lesma, disforme, viscoso e transandando odores pútridos. Está me lembrando o espírito que o Luiz Eduardo deu passividade quinta-feira, no Verão. Imantado fortemente ao perispírito do médium sensível, mais se podiam perceber os detalhes da formação que ele tomara o ser antes os desmandos e práticas absurdas a que se empregava. O seu psiquismo concentrado nas funções sexuais servis havia criado na sua estrutura perispiritual
uma forma degenerada que traduzia os seus conflitos e torpezas. Anota aí, palestra espírita sobre perispírito, estudo espírita sobre perispírito, para quem não está acostumado, para saber da plasticidade do perispírito e etc. E esse espírito, então, estava se sentindo fortemente aprisionado nos tecidos vigorosos do corpo perispiritual do médium. E ali ele grita, né? Aqui me encontro porque quero, podendo retirar-me no momento que me compraze. Sim. E o esclarecedor fala, não duvido, concordando com ele. Apesar disso, a sua visita tem um fim, um propósito muito elevado. Trata-se da sua felicidade, que você vem adiando ao longo do tempo, cada dia mais desnaturado e sofredor. Então chegou o momento que tem que parar. Não dá para continuar fazendo o que anda fazendo. E o Espírito diz, você está equivocado, e aí dá uma gargalhada sonora. A felicidade em mim é o prazer que desfruto nas atividades sexuais com parceiros humanos, adultos e especialmente crianças que muito me agradam. Para tanto, disponho de um instrumento perfeito, que é o padre, que se oculta no disfarce da religião e da educação, para dispor de mais variado estoque de comparsas, alongando-me pelas sensações exuberantes que fruo na comunidade onde vivo de todos. Então, para que ele pudesse sentir essas emanações vinda dos processos sexuais, ele se mantava alguém que estava encarnado para poder sentir aquelas sensações ali. Então é isso que ele está descrevendo naquele momento ali na reunião. Continua esclarecedor. Todo esse prazer e felicidade são fictícios, porque se trata de uma ilusão a que o amigo se impõe. E que, mediante ideoplastia, que são as formas, pensamentos, né? A gente forma um pensamento e aí forma alguma coisa muito bem elaborada, experimenta como fixações que lhe ficaram do corpo físico. Hoje, um monte de ossos ou pó aqui o templo transformou. Quer dizer, está falando assim, tem corpo. Meu filho. Hoje você só é pó. Seu corpo é pó. Né? Vai na real. O mesmo ocorrerá se é que não vem sucedendo com as suas atuais aspirações do gozo. O que ele falou aí? Meu filho, isso tudo é ilusão. Assim como o seu corpo agora é ilusão, o que você está pensando que você vai fazer, aquilo que você tem, que você acha que você tem poder, também é ilusão. O espírito não necessita dos envolvimentos materiais para alcançar a felicidade. Quando assim ocorre, ele mesmo se equivoca, mantendo toda uma estrutura de quimeras, de ilusão e absurdos com os quais se auto-hipnotiza. Gente, deve ser isso mesmo, vivenciando aquilo que não mais pode ocorrer. Quer dizer, o espírito, ele se ilude achando que ele tem poder, que ele ainda domina, que ele vai do jeito que ele quiser, que ele sai e entra a hora que ele quiser. Ele acha que ele entra na casa que ele quis. Vou entrar na FEAC aqui nessa reunião mediúnica porque eu quero. Não é porque o senhor Mateus autorizou, não. Pode deixar acabar, não. Deixa ele entrar porque eu estou aqui. Não, eles acham que eles entram porque eles têm poder. Né? A realidade que nunca falta se encarrega de desfazer os castelos da ilusão. Adorei isso. E despertar para a consciência dilacerada por muito tempo pela perversidade, pelo egoísmo, pelas enfermidades interiores do espírito. Este é o seu momento de autoconscientização através do contato conosco. O momento que o esclarecedor conversa com o espírito, os bons espíritos estão tratando aquele espírito para que ele possa despertar. Vai virar santo da noite para o dia, aquele momento é o momento que ele... Não é o momento que ele se encontra totalmente, que ele toma consciência plena, não. Mas é um despertar naquele momento ali. Observe o corpo de que se utiliza nesse instante. Dê-se conta dos limites que se lhe impõem. Quer dizer, o espírito não faz o que ele quer.
o médium tem educação mediúnica, ele segura o espírito, ele não fala bobagem, ele não quebra a mesa, ele não levanta, ele não reage violentamente contra o esclarecedor, nada disso, ele tem educação mediúnica. Cita as experiências diferentes que lhe transmite, as sensações de paz e de esperança, emoções já quase esquecidas. Interessante quando o esclarecedor fala isso, porque ele fala já quase esquecida. Quer dizer que ninguém é de todo mal, ninguém está de todo iludido e sem o bem dentro dele, não. Não me faça rir, olha o obsessor, lá vem ele. Afinal, sou eu quem tem muito a comentar e não você que nada entende da realidade do lado de cá. Neste mundo, que é o mundo espiritual, no qual me movimento, a mente é tudo, e com ela cada qual experimenta o que melhor lhe apraz. É um espírito inteligente, porque isso que está falando é verdade. É claro, a mente é tudo no mundo espiritual, aliás, não é só no mundo espiritual, não. A mente é tudo em qualquer lugar. É o pensamento que controla tudo. E aí o esclarecedor responde a ele: nós não ignoramos isso. Nós, espiritistas, aqueles que estudamos a vida espiritual, não ignoramos isto. Que transitamos de uma para outra faixa e mantemos contato contínuo com essa esfera das causas. O que é a esfera das causas? É o mundo espiritual, é o mundo causal. O fato a que me refiro são as construções mentais doentias, os redutos de ignorância e de crueldade, de licenças morais e vazios espirituais, que um sopro do amor da realidade, quer dizer, um sopro de Deus, dilui tudo, reduzindo a expressões que não mais podem atender aos desmandos dos três variados como o amigo. Olha que coisa linda. Deus está no comando, é isso que ele está falando. Um sopro de Deus dilui isso tudo, meu filho. Observe que o fenômeno que agora ocorre é quase o mesmo que se dá quando você envolve aquele que o prejudicou. Somente que esta ocorrência é proposta como terapêutica e a sua influência tem limites. Eu amo essa frase. Em razão dos controles morais do médium que se utiliza. Tem limite, gente. Tem limite. Ele vai falar sobre o livre-arbítrio mais para frente, que é maravilhoso. Aí ele fala: reconheço que que o posso comandar com limites. O Espírito fala: não obstante, as energias que ele exterioriza não conseguem impedir minha lucidez e nem a minha própria vontade. Quer dizer, eu estou aqui cerceado, mas eu estou lúcido. Ele não está impedindo que eu raciocine, não. É isso que o Espírito está falando. O certo é que este diálogo, que se alonga inútil, aí vai começando a ficar nervoso. Ele começa a ficar, né, ele quer sair. Não conseguirá alterar o meu comportamento. Volverei ao meu reduto, onde me reabastecerei de forças para dar prosseguimento à guerra. Para ele é uma guerra. Vamos lá ver. A guerra, amigo querido, está dentro das fronteiras do seu mundo íntimo, em razão dos seus conflitos e desordens morais que o consomem sem o aniquilar, que o desarticulam sem o destruir. Somente o amor possui os valores e recursos que propiciam a paz, estando ao alcance de todos aqueles que o desejemos vivenciar. Não se engane mais, nem continue mentindo a si. Você sabe que a sua hora soa e chega o instante da sua renovação. Ninguém pode prosseguir por tempo indeterminado nos propósitos inferiores sem que haja intervenção divina. Lembra do Eclesiastes 3:3? Tem tempo para começar, tem tempo para terminar. Totalmente envolvido pelos fluidos do médium e pelas vibrações emanadas do mentor Anacleto, o inditoso começou a blasfemar e a repetir ameaças que fariam estremecer até mesmo estruturas emocionais mais resistentes. Felipe, o médium, sem perder o autocontrole,
o médium, não, desculpa, o esclarecedor, Esclarecedor. Perder o autocontrole, conduzido espiritualmente, aproximou-se do médium em transe e começou a aplicar-lhe energias balsamizantes enquanto elucidava. Por hoje, nosso diálogo está encerrado. Não faltarão outras oportunidades para o esclarecimento. O nosso desejo de afastá-lo daquele a quem explora psiquicamente, roubando-lhe as energias e o discernimento, aguçando-lhe os desejos inferiores, está coroado de êxito. Você será mantido em tratamento especializado em outra área do mundo causal, recuperando-se a pouco e pouco de forma que desperte completamente lúcido para outra realidade. E com esse verbo ameno e caridoso, as vibrações saudáveis que eram aplicadas no médium e no espírito culminaram com o afastamento do sofredor, logo recolhido por cooperadores da equipe espiritual da casa, naquele momento, sob a direção do irmão Anacleto. Então, encerrou aquela comunicação e ele foi retirado, acompanhado daquela equipe que ali estava. E as atividades mediúnicas prosseguiram. Depois dessa comunicação, outras psicofonias dolorosas vieram, marcadas por muito sofrimento, por revolta, por angústia, por necessidade de paz, pelos espíritos comunicantes que ali se manifestaram. O espírito é realmente o construtor das suas emoções, que variam da desdita à plenitude. De acordo com os comportamentos mentais e emocionais, as condutas do cotidiano, constrói-se, projetando na direção do futuro, todo esse arsenal de realizações que lhe constitui o patrimônio existencial. Isso é muito importante da gente perceber, que ele está falando aqui o espírito, independente de ser encarnado ou desencarnado. Então, o que nós vamos encontrar, o que podemos projetar para o nosso futuro, a gente começa a fazer hoje, aqui e agora. E enquanto o agressor do Mauro era adormecido em nossa esfera de ação, o Filomeno, diante daquilo tudo que ele presenciou, ele vai então fazer uma pergunta para o irmão Anacleto. Bravo, Filomeno, que tem que fazer as perguntinhas dele, graças a Deus, né? E aí, o que o Filomeno pergunta? Considerando-se que o amigo espiritual atendido não estava interessado na própria renovação, trazê-lo a contragosto a essa reunião de esclarecimento e de libertação não incidiria em violência contra o seu livre-arbítrio? Eu adoro esse negócio de livre-arbítrio, porque livre-arbítrio são duas palavrinhas que, em geral, as pessoas usam para querer questionar o posicionamento do mundo espiritual e a liberdade nossa. Que liberdade é essa, né? E aí o Anacleto vai responder com uma paciência, com uma sabedoria que é dele. O livre-arbítrio é concessão divina, que tem caráter relativo. Adoro isso, gente. Ah, porque eu tenho, eles falam, eles gritam, eu tenho meu livre-arbítrio. Aí eu, quando estou esclarecendo, eu falo assim, relativo. Relativo. Você não tem o seu livre-arbítrio, por causa disso você vai fazer o que você quiser, que não, meu filho. É relativo, né? Não podendo ser facultado sem responsabilidade para aquele que utiliza. Você tem que ter responsabilidade para usar a liberdade, não é assim não, senão vira libertinagem. Não é assim não, senão vira bagunça. Isso aqui não é a casa da bagunça. Então precisa de ter controle. Se você não se controla, nós controlamos você. É bem assim, entendeu? Então, no caso aqui, a fim de auxiliar o Mauro, que necessita de recuperar-se dos males praticados, somos convidados a contribuir em favor de todos aqueles que se encontram enredados nas teias dos problemas desencadeados pela insânia dele. Quer dizer, o Mauro arrumou uma confusão para ele, para um monte que estava em volta, né? E aí agora tem que consertar tudo. E porque o mal que Jean Michel, esse é o nome que teve na reencarnação anterior, o espírito persiste em preservar
arrastando o seu inimigo e a si mesmo, não permanecendo, não pode permanecer indefinidamente. Não pode. É esse que é o livre-arbítrio relativo. Você vai até um certo ponto. Ali Deus fala: opa, dá uma paradinha aí que agora eu vou intervir. O nosso ato é de misericórdia e de compaixão. Eles não veem assim, porque eles estão enfermos, muito enfermos, não constituindo violência. Eles sentem como uma violência, mas não é uma violência, porque o seu discernimento encontra-se obliterado, apagado, obscurecido pela paixão alucinada, qual ocorre com crianças e jovens. Esse exemplo foi maravilhoso, ou mesmo com adultos sem amadurecimento psicológico e moral. Determinadas decisões não necessitam de passar-lhes pelo crivo da opinião, porque, destituídos de discernimento, não saberiam o que ou como fazer. Você vai perguntar a um adolescente assim, se ele tem que tirar a carteira de identidade, se... Não, gente. Você tem que falar: meu filho, vamos lá, vamos tirar, porque é necessário. Você vai perguntar a um filho: você precisa vacinar, né? Lá, aquelas... Não, meu filho, vamos lá e vamos vacinar. É assim o negócio. Tem coisas que a gente não pergunta, porque eles não têm discernimento ainda para isso, né? Não poucas vezes, determinados tratamentos cirúrgicos e psiquiátricos são decididos pela família, olha que legal, do paciente, mesmo que sem o seu consentimento, a fim de salvar-lhe a existência. A responsabilidade é o melhor aval para a utilização do livre-arbítrio, mas que ainda falta a muitos espíritos durante seu processo de evolução. Aqui eu dei uma parada e me perguntei: o quanto, né, Mirim, que você tem de responsabilidade para tomar suas próprias decisões, e isso não está infringindo na sua existência, no seu mapa reencarnatório. Tem hora que a gente falta a responsabilidade da gente fazer o que é certo, e aí vai ter uma consequência lá na frente que não vai me agradar. Certamente a vida estabelece os seus códigos, e a transgressão deles gera as ocorrências que se transformam em infortúnio para os seus desavisados, estejam ou não conscientes da responsabilidade da ação que praticam. Foi o que eu acabei de falar, né? Quer dizer, eu cometo uma atitude, um comportamento, e aí, lá para frente, eu vou ser cobrada. Ah, por quem? Quem que é o cobrador que vem? A própria Mirim. A própria Mirim. É óbvio que haverá sempre fatores ponderáveis que são levados em conta, agravando ou diminuindo as consequências conforme a consciência de cada um. Delicado. A movimentação espiritual era muito grande na sala, no plano espiritual, relativamente exígua no seu espaço físico. As paredes, no entanto, haviam desaparecido e o ambiente alargava-se além dos limites estabelecidos pela construção material. Genitores aflitos, já desencarnados, traziam solicitação de socorro aos filhos rebeldes e ingratos que ficaram na terra, rogando amparo e libertação das entidades inferiores com as quais se compraziam. Esposos saudosos imploravam ajuda e oportunidade para enviarem notícias aos parceiros que ficaram no mundo. Amigos ansiosos requeriam o concurso dos benfeitores em favor dos companheiros da experiência carnal. Obsessores de má catadura apareciam intempestivamente arrebanhados para a área própria de contenção. Contudo, tudo supervisionado pela mentora da casa, assessorada por um grupo de especialistas em socorro espiritual, que se movimentavam com discrição e ordem, preservando o ambiente psíquico. Nada de violência, nada de gritaria. Sobre a mesa mediúnica, uma faixa de luz diamantina descia de ignorada região, envolvendo todos aqueles que se encontravam no ministério socorrista. Vibrações vigorosas vinculavam uns aos outros trabalhadores, formando um círculo luminoso que os mantinha em equilíbrio. É a que a gente chama de egrégora de luz.
O objetivo disso é o quê, Falcone? Bem, O objetivo é preservar aquilo ali de alguma coisa? quando você vai num espetáculo de um teatro, de uma arena, de um circo, você vê que tem holofotes clareando aquilo que está sendo destaque. O que está sendo destaque? O que está acontecendo em volta da mesa e mais próximo. Mas nos bastidores está acontecendo, fervilhando um monte de coisa. Você viu no teatro o que está sendo mostrado no palco. Mas atrás do palco, contra a regra, iluminação e menos fatos estão acontecendo que o público não tem nem percepção. É um bom exemplo mesmo. Na assistência fora da mesa da qual se dava a maioria das comunicações, círculos de luz variavam de tonalidade conforme a emissão da onda de cada pessoa, concentrada ou não, vibrando em uníssono com os espíritos trabalhadores, ou que por circunstância qualquer se distanciava do local através da cochilada, do pensamento indisciplinar, do bocejo, ali permanecendo fixado as impressões que lhe eram próprias, familiares, e nas quais se compraziam, porém sem nenhuma luminosidade. Quem quer saber mais sobre isso, capítulos primeiros lá do Missionário da Luz tem o psicoscópio, que mede isso tudo. Aparentemente encontrava-se deslocada das correntes de energia e a todos unia, num tom vibrante e harmonioso, sem que, todavia, se encontrasse a míngua de proteção em relação aos seus inimigos pessoais. A faixa de luz que está vindo é de regiões superiores, onde espíritos que irradiam e protegem não só aquela reunião, mas a região estão comandando. Uma reunião mediúnica de qualquer natureza é sempre uma realização nobre, em oficina de ação conjugada, na qual seus membros se harmonizam e se interligam, a benefício dos resultados que perseguem, que são a desobsessão, quais sejam as facilidades para as comunicações espirituais, o socorro aos aflitos de ambos os planos da vida, a educação dos desorientados, as terapias especiais que são aplicadas, que é o biomagnetismo, né, os passes, a fluidificação de ambientes e tudo mais, e naquelas de desobsessão, em face da maior gravidade do cometimento, transformando-se a reunião mediúnica em uma clínica de saúde mental especializada, na qual cirurgias delicadas são desenvolvidas nos perispíritos dos encarnados, assim como dos liberados do corpo, mediante os processos muito cuidadosos que exigem equipe eficiente no que diz respeito ao conjunto de cooperadores do mundo físico. Se você está acompanhando a nossa jornada dos encontros anteriores, você vai lembrar daquele hospital psiquiátrico de uma obra anterior. Lembra disso? Que atendia os pacientes com problemas de psicose, de neuropatias psíquicas e tudo mais? Então é isso que está aí. E essas cirurgias eram feitas mediante processos muito cuidadosos que exigem equipe eficiente no que diz respeito ao conjunto de cooperadores do mundo físico. Quanto mais delicado o processo de desequilíbrio do espírito encarnado ou desencarnado, vai ter que ser alguém mais especialista naquele setor para o socorro. Tanta coisa que acontece que muitas vezes não se tem dimensão do que acontece nos bastidores. Então é uma frente de trabalho muito grande, muito intensa, né? E aí isso é bom a gente ouvir, ler e saber, para nossa responsabilidade, nós que atuamos numa área da mediunidade. O comprometimento com essa equipe espiritual para que a gente possa executar um bom trabalho, né, ajudando a eles. E com isso vai chegando o momento do encerramento daquelas atividades, daquela reunião, daquela noite, após a aplicação de passes coletivos nos médios e nos demais membros do grupo. As energias condensadas começaram a ser dispersas, porque haviam ficado como sequela das comunicações, são as energias daqueles espíritos sofredores que ainda estavam ali no ambiente. Então, elas começam a ser dispersadas, e da psicosfera também.
E o irmão Anacleto foi então convidado para transmitir a mensagem final daquela reunião. E uma mensagem também de encorajamento e de iluminação a todos os presentes, por solicitação da diretora espiritual. Orando então silenciosamente para o cometimento, o amigo tomou os recursos psicofônicos do Ricardo, que era o médium, que se iluminou, exteriorizando peculiar claridade nos chakras coronário e cerebral, numa tonalidade violáceo prateada, que lhe tomava todo o sistema endócrino, partindo da glândula pineal, verdadeiro fulcro de luz, e percorrendo todas as demais, com predominância nas do aparelho genésico, que emitia radiações poderosas, sustentando a bomba cardíaca, os pulmões, os rins e todo o organismo. Essas características que transformaram em volta do médium é porque o espírito que se aproximou dele ali era um espírito de grandes qualidades morais. Quando aquele espírito sofredor aproximou dele, não tinha esse quadro. Né? Porque as emanações do espírito ele traz com ele. Então a gente percebe, quando ele começou a descrever, quando o médium deu essa comunicação para o espírito que perseguia o Mauro, e agora aqui, como muda toda a influência em volta do médium. Nós vamos lembrar, médium, então, quando o espírito sofredor comunicou, o médium tinha o padrão moral dele, né? O padrão moral dele. Agora subiu. O médium não baixa o padrão moral porque está dando passividade a um espírito de padrão moral inferior. Ele flexibiliza. É como você quando conversa com uma pessoa menos culta do que você, que fala nós vai, nós foi também, mulher. Fala um português errado. Você conversa com essa pessoa. Você não tem que também repetir. Nós vai sim, nós vamos sim. Você continua com o seu padrão. Né? Porque sim. Agora ele vai dar passividade para um espírito superior. Essas vibrações do espírito superior vão encharcar, usar o material que o médium já tem e subir um oitavo. O médium, nesse momento, então, ele se apresentava transfigurado, com a face em delicado sorriso e em serenidade, proporcionando que o pensamento do espírito comunicante fosse decodificado pelo seu cérebro e transformado em palavras. E aqui, então, ele começa a fazer uma prece muito bonita. Ela é um pouco extensa, então, por causa do nosso tempo, a gente vai fazer... realçar os pontos principais dessa prece, mas que vale a pena vocês depois lerem a prece toda, para poder achar, né, encontrar a beleza que tem nela, a profundidade e as lições que ela traz para a gente. Mas os pontos principais dele aqui, ele começa primeiro louvando, que é o que a gente encontra a codificação espírita, de que se deve ter uma prece. Uma das partes da prece primeira é o louvor. Então ele começa louvando a Deus e louvando a Jesus por todo aquele trabalho, por toda a ajuda que recebe do mundo espiritual, para que eles possam desenvolver a tarefa que estão desenvolvendo. Depois ele vai ressaltar para todos os presentes a importância da transformação moral de cada um, falando para eles, mas a gente traz para a nossa realidade, então a transformação moral de cada um de nós. E quando a gente consegue fazer essa transformação moral, isso se expande, isso nos ajuda a nos melhorarmos, a melhorar aqueles que estão conosco nessa caminhada, nessa jornada, e por consequência todo o universo. Olha a nossa responsabilidade, um ser que modifica, olha essa onda como vai gerando uma modificação benéfica em todo o ambiente. Ele diz que as doenças da alma geram comportamentos desastrosos, que vão desequilibrando a paz, a saúde, a alegria, e que poderia ser muito diferente se nós nos permitíssemos que o amor vivenciasse entre nós e que esse amor apagasse os sentimentos de revolta. Lembrando da frase, né, que o esclarecedor falou antes sobre o sopro. Um sopro de amor pode cobrir as tristezas e fazer com que a vida seja melhor. Ele diz que o planeta é um grande hospital,
quando a sua função é de escola, para nos educar e nos reeducar. Então, poderíamos estar passando por aqui apenas no aprendizado, mas infelizmente somos ainda espíritos doentes. E por isso, as obsessões ainda campeiam, quando a união entre os seres deveria vigorar, como nos recomendou quem? Jesus. Amai uns aos outros. E ele diz, mas quando o Consolador aqui chegou, a fim de auxiliar o ser humano a conclamar a concórdia, a compaixão, a caridade, o culto dos deveres, já trouxe uma proposta muito diferente de atuação e de comportamento para cada um de nós. Ele solicita, então, que nós estendemos as nossas mãos a todos, mas particularmente aqueles que ainda se encontram na erraticidade inferior. Roga para que façamos o bem, para que tenhamos paciência, para que executemos o melhor de cada um de nós. E ele finaliza agradecendo a cooperação de todos em favor daqueles irmãos atormentados. E assim pairavam no ar dúlcidas vibrações de paz. Muitos de nós, de ambos os planos da vida, tinham lágrimas de justa emoção, que escorriam suavemente pela face, em forma de gratidão ao Pai e ao querido benfeitor. Ante o magnificente espetáculo de luzes espirituais que penetravam todos os presentes, a reunião foi encerrada, com sentida oração de graças, proferida pelo irmão Felipe. Essa prece vale a pena ler ela frase por frase, parar, refletir e copiar, não é as palavras do Espírito benfeitor. Aí eu vou decorar essa frasezinha aqui, esse pedacinho que eu gostei. É o sentido da oração. Não adiantava ele começar a prece lá, excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, magnificente Deus de amor e bondade. Não é esse tipo de palavreado. Mas como é que a gente se dirige ao mundo superior? Como é que a gente faz contato com os planos superiores da vida? A oração é um mecanismo de sintonia. Não adianta você ter o melhor computador na sua frente, o melhor equipamento de televisão, ter uma banda larga de não sei quantos, se você não tem sintonia, se você não usa. Não adianta você ter uma oficina montada se as ferramentas estão enferrujando. Então, vale a pena. A Verônica fez um resumo da prece, mas você lê ela em voz alta, para suas células ouvirem, para dar ressonância, para criar sintonia. Aí sim. É uma experiência extraordinária a oração. E nós vamos ver a oração não só com Manuel Filomeno de Miranda, não só com Divaldo, não só com André Luiz, mas com vários outros espíritos falando da importância da oração. E aquela frase que as meninas gostam muito de repetir por causa das mães, né? Que as preces das mães, como é que é? Arrombam as portas do céu. Arromba, arrebenta, estraçalha as defesas espirituais das colônias. Mas tem homem que não engole essa, gente. Não é fácil, não. A nossa vantagem é que todas elas vão reencarnar com o homem para poder evoluir mais. Isso é brincadeira, vale a pena ler lá no Livro dos Espíritos toda essa parte naturalmente. Não adianta, se eu pegar isso que está aqui, ó, tem aqui uma ferramenta de corte. Né? Dá dando para ver? Tá. Isso aqui é o quê? Um estilete. Aí eu pergunto, dá dando para ver? Tá. Não, que aqui está fraco demais. Esse estilete é uma arma ou uma ferramenta? Depende. Se eu usar ele para apontar um lápis, para recortar um papel, um molde, é uma ferramenta. Mas se eu pegar ele aqui, passar no pescoço de alguém, virou uma arma. A mediunidade é uma bênção ou maldição? É uma ferramenta ou é uma arma? Depende do que você faz com ela. Depende. Não sei se foi a Verônica ou a Mirinha que falou no princípio,
a coisa agora começa a ficar mais tranquila. O choque foi aquele primeira visita na cidade estranha, como dizia Chico Xavier lá atrás, quando ele se referiu a cidades iguais a essa, porque não é a única no planeta Terra. Da mesma forma que tem várias colônias, tem vários centros de desequilíbrio, onde se reúnem espíritos deste teor. Meninas, mais algum comentário? É da gente ficar engasgado pela proteção do mundo espiritual e pelo desequilíbrio que trazemos ainda em nós. Então, Falcone, você quer subir o seu padrão? Vai entrar em contato com espíritos dessa vibração. Você quer baixar o seu padrão? Vai entrar em contato com espíritos dessa vibração. O livro é um aprendizado. Camilo Castelo Branco dizia que o livro espírita é um antídoto contra a obsessão. É um antídoto contra a obsessão. Qual que é o próximo capítulo? Programações abençoadas. Programações abençoadas. Vamos registrar aqui. Vale a pena você reler este capítulo que terminamos agora. Leia atenciosamente o próximo, porque tem muita coisa boa pela frente. Esse livro é rico de informações, embora tratando de um tema delicado como os transtornos da perturbação vinculados pela área da sexualidade. Verônica, suas palavras finais. Vamos continuar aí junto, nessa empreitada, vencendo cada dia um pouquinho, aprendendo bastante com o Manuel Filomeno, com essa equipe toda, agradecendo a eles por nos trazer essas informações e contamos com vocês na próxima semana para a gente continuar esse estudo. Mirinha, suas palavras. Eu fico pensando que a gente estuda para quê, né, gente? Ué. Ai, eu fico pensando aqui, eu fico estudando. Eu falo, menina, você está estudando para quê, minha filha? Para que você está estudando? A gente está estudando, eu estou estudando para me conhecer. Eu estou estudando para ver se eu domino essas tendências negativas que tem na mirinha, transformo em comportamentos positivos, né? Porque a gente, quando conhece o outro, a gente é sábio. Lao Tse falou isso. Mas quando a gente conhece a si mesmo, a gente é um iluminado. Então a gente estuda para isso, para ver se a gente consegue dominar as más tendências, né? Porque as pessoas acham que a gente estuda para passar o tempo. Quando você estuda para passar o tempo, está perdendo o seu tempo. Então a gente precisa estudar para se conhecer, para se ver no personagem. Ah, não, mas eu não faço nada disso que o Mauro faz. Não faz o ato sexual, mas o pensamento sexual indevido. Pode ser que vai para essas frequências. Comportamento ou outro que a gente tem de pensamento negativo, não é este comportamento aqui, mas é um parecido com esse. E pode ser que não seja na área do sexo, pode ser na área da gula, da raiva. Qualquer outra coisa. Eu odeio política, eu odeio militar, eu odeio argentino, eu odeio quem não... Você está em que frequência? A fofoca, a maledicência, o tabaco, o álcool e outras cositas mais. Então, precisa... Então, agora, o livro está na metade do seu caminho aqui, tá, né? O livro está indo para metade do caminho dele, e agora começam programações abençoadas. Então, o Filomeno agora vem trazer para a gente a fala de que tudo tem jeito, que o mundo espiritual está ativo, de que as coisas vão se melhorar, que então, é esperança. Semana que vem, então, encontro 196, Programações Abençoadas, capítulo 7º. E nós vamos entrar no mês de novembro, já vai ser dia 7 de novembro. Já passou finados e tudo mais. Tudo é aprendizado para nós. Estamos na Terra para lavar nossa roupa suja, para limpar, melhorar o nosso currículo, capacitar-nos mais
Você pode fazer isso por você. Eu posso fazer por mim. Eu posso aprender com a Mirim, eu posso aprender com a Verônica, eu posso aprender com você, internauta. E você pode aprender com todos nós. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, o corpo inteiro e lavam o mundo. Vibramos agradecendo também a Jussara mais o Chaves, que estão nos bastidores. Vibramos agradecendo a toda a equipe FEAC. Rogamos bênçãos para todos os setores da nossa instituição, para todos os trabalhadores encarnados, desencarnados, frequentadores, assistidos, para você, internauta que nos acompanha. Sua água, espero que tenha, eu esqueci de falar no princípio, esteja preparada para a fluidificação. Cada encontro nosso corresponde a mais um culto do Evangelho no Lar, para nós três, para você e para todos aqueles que venham a assistir a posteriori. Vamos pensar nisso e vamos trabalhar. Oremos. Não uma oração tão bela e iluminada quanto a do nosso irmão, mas dentro das nossas possibilidades. Lembrando, como dizia a vó Chica, quem dá o que tem e fala o que sabe, não deve nada a ninguém, desde que não fique só nisso também. Amigo e mestre Jesus, agradecemos o encontro 195. As pessoas amigas que nos acompanham, que compartilham conosco do estudo do livro, os companheiros dos grupos de estudos com os quais estamos vinculados, que falam, que dão os seus depoimentos, aqueles que nos enviam mensagens, aqueles que compartilham conosco destes 60, 70 minutos, toda quinta-feira, de encontro contigo, Jesus. Abençoe o irmão, nosso irmão Mauro, onde quer que esteja. Abençoe o espírito, o Jean, que o envolveu nesses processos, já que até o fim do livro haverá um encaminhamento. Abençoe aqueles a quem tenhamos prejudicado em outras reencarnações. Que o nosso trabalho possa demonstrar a eles, e acima de tudo para nós mesmos, que vale a pena optar pelo bem. Faça de cada um de nós instrumento da sua paz, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso trabalho em equipe, onde buscamos fazer parte dessa colmeia de luz, que é a FEAC, que é o movimento espírita, que é o trabalho anônimo em serviço do próximo. Dando graças a este Deus de amor e bondade, encerramos o nosso encontro, o nosso culto do Evangelho no Lar. Graças a Deus. Muito bem. Ficamos assim, então, combinados. Encontro 196, 7 de novembro. Daqui até lá, quem sabe nos abraçamos pessoalmente nas dependências da FEAC ou em outras frentes do trabalho do bem. Lembrando Matheus Fraga, chumbo trocado dói. Se eu te der um tiro com a espingarda de chumbinho, não te mato, não. Mas que vai doer, vai. Se você me pegar uma tiradeira e me der uma... colocar uma mamona, a gente pegava mamona, Mirinha, punha na tiradeira e tacava guerra de mamona no estilingue. Vai doer. Então, chumbo trocado dói. A Verônica não é, já é um espírito mais evoluído. Talvez nunca tenha pego numa tiradeira, já pegou, Verônica? Não. Ninguém pegou, não? Claro, gente. Eu fui criança, gente. Fiquei na rua. A Verônica já é assim. A Verônica é espírito superior. Não. Então, o que acontece? Chumbo trocado dói. Oração trocada constrói. Oremos uns pelos outros. Como dizem os árabes, salam alek. Oremos pelos árabes. Como dizem os judeus, shalom. Oremos pelos judeus. Oremos pela paz em nós, no lar, na instituição, nas nações. Até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer.